Agora com o deputado federal Átila Filho, deputado federal do Piauí, que é referência na Câmara dos Deputados por atuar sobretudo na área de educação. Mas ele se destacou muito este ano também na área de produção, a área econômica, porque ele foi o relator daquele projeto que moderniza a produção econômica aqui no Brasil. Inclusive, prevê a substituição dos carros a gasolina, a combustão, por carros elétricos, transformando aí o nosso país em um país mais responsável ambientalmente, né? Porque menos carros a combustão, menos poluição do nosso ambiente. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado Átila Filho. Bom dia, Arimatea. Bom dia aqui o Grupo Meio Norte, os telespectadores do Banca do Sapateiro, tanto os ouvintes como os da televisão. Estamos à disposição aqui para poder contribuir, né, mais uma vez aí com o deputado federal do nosso estado. Eu gostaria que o senhor relembrasse para a gente o que é o projeto Mover. O projeto Mover, Mobilidade Verde, é um projeto que vem dando continuidade ao ciclo do Rota 30, que era um projeto que regulamentava a indústria automobilística no país. E como o mundo mudou, né, a questão da sustentabilidade hoje é pauta obrigatória em todo tipo de produção. Você vê os eventos climáticos, aí, os desastres climáticos que estão ocorrendo no mundo. Muito disso é sobre a questão da poluição e da emissão de gás carbônico, então da combustão. Então, era preciso que a gente fizesse uma estrutura legal, né, uma estrutura de regulamentação para que a gente possa ter incentivos na indústria automobilística. E quando eu digo indústria automobilística, não é só a produção do carro, é a produção de peças, é o combustível verde, enfim, é toda essa indústria para que a gente possa ter um ambiente favorável e a nossa indústria automobilística, que já foi uma das maiores produtoras de carro do mundo, volte a ser competitiva, né? Nós já fomos a quarta maior produção de carro no mundo, hoje a gente está entre 10 e 9, então assim, a gente precisa voltar. E para que a gente volte nesse mercado tão importante no mundo, é importante que a gente volte de forma competitiva, produzindo carros mais limpos. Então assim, hoje a regra é ter o híbrido, a regra é combustível com etanol, ou seja, é o que a gente chama de flex, enfim, é o elétrico, 100% elétrico, enfim, são veículos que são mais sustentáveis e por isso era necessário toda uma regulamentação para que a gente volte a ter um setor competitivo. E para mim foi um motivo de muito orgulho poder relatar esse projeto, talvez o mais importante dessa legislatura na questão da indústria automobilística, na geração de emprego e renda do nosso país. Eu estou conversando aqui com o deputado federal Átila Filho, já tem participação, já tem perguntas aqui dos nossos ouvintes e telespectadores. Já, viu, Luiz Márcio? Eu faço a pergunta aqui para o deputado Átila Filho. Antes, eu gostaria que o senhor comentasse, fizesse um balanço das eleições municipais deste ano. Para o senhor, porque uma eleição está ligada à outra. Os deputados apoiam os prefeitos, que vão apoiar os deputados daqui a 2 anos, em 2026. Para o senhor, para o seu partido, o Progressistas, para o grupo do senador Ciro Nogueira. Bem, Ari, eu achei que foi muito produtiva, foi muito bom o nosso resultado. Eu, particularmente, consegui manter a quantidade de prefeitos que me apoiam no estado, ou seja... Faixa de quantos? Em torno de 24 prefeitos, eu perdi 2 ou 3, ganhei 2 ou 3, assim. Então, assim, num balanço, sim, eu continuei com todo... meu grupo de prefeitos, a mesma quantidade, os mesmos vereadores, ou seja, é uma questão que não é fácil você manter esse grupo político unido, já que você é da oposição, tanto a oposição de nível estadual como a oposição de nível federal, mas hoje a nossa participação no Congresso, na Câmara dos Deputados, a própria influência que meu partido tem na Câmara e na questão da própria governabilidade do país, fez com que a gente conseguisse dar uma atenção importante para os nossos prefeitos e graças a Deus a gente teve êxito e o nosso partido, os que me apoiam, porque eu tenho prefeitos do Progressista, mas tenho prefeitos também de outros partidos, inclusive do Partido dos Trabalhadores, então assim, é curioso. Mas enfim, o importante é que foi um excelente resultado. Eu acho que nas últimas eleições que eu acompanhei a eleição do meu pai, como deputado federal, nós nunca tivemos um resultado tão positivo como foi essas eleições agora. Acho que fruto do trabalho, né, dessa dedicação na Câmara, da atenção aos municípios, da atenção às lideranças, os vereadores, enfim. O próprio partido me deu condições para isso, através também do fundo partidário.
e eu acho que a gente teve um excelente desempenho, bem acima das minhas expectativas, né? E isso é uma prévia, claro, da nossa preparação da nossa eleição em 2026. Para o nosso partido, eu acho que a gente teve um excelente desempenho. A gente sabe que o partido perdeu muitos números de prefeitos depois da derrota nas eleições de 2022. É uma questão natural, né? A gente sabe que, principalmente no estado como esse, que o único poder econômico que existe é o Estado. Então, assim, é muito favorável as pessoas migrarem para partidos da base do governo. Mas todos que migraram ainda continuam com compromissos políticos com o nosso líder maior, nosso presidente nacional do Progressista. Então, mas mesmo assim, nós elegemos 36 prefeitos, nós elegemos centenas de vereadores, elegemos dezenas de vice-prefeitos, ou seja, nós temos vínculo, compromisso político com o senador Ciro em 140 cidades do Piauí, ou seja, 224, sendo que o Ciro ajudou quase todos os 224 municípios e vai voltar a ajudar. Então nós estamos bem satisfeitos com o nosso resultado eleitoral, com a participação do nosso senador Ciro. Você tem uma ideia, se você pegar Teresina e Parnaíba, que são prefeitos ligados diretamente ao nosso grupo político, tanto Progressista como União Brasil, que praticamente são juntos, nós governamos 48% da população. Então, assim, se você pegar os outros os 7 maiores municípios, então a gente vai para quase 60%, 70% de governabilidade em relação ao eleitorado piauiense. Então, mesmo que a gente não tenha a maior quantidade de prefeitos no partido, mas nós temos a maior quantidade de prefeitos vinculados ao senador Ciro e temos a maior quantidade de prefeitos que governam a maior população do estado. Então, isso mostra que o jogo tem que ser refeito. A gente sabe da força do governador do estado, então acho que é o franco favorito nessa articulação ainda, porque está no governo, isso é natural, mas isso mostrou que o nosso grupo político, o nosso senador Ciro Nogueira, com os resultados eleitorais aqui no Piauí, volta a ter uma grande força e não tenho dúvida que isso vai ter que ser refeito algumas estratégias eleitorais das próximas eleições. E a nível nacional é importante, nós crescemos aí com mais de 100 prefeitos eleitos, ou seja, são quase 760 prefeitos eleitos no país. Nós somos hoje o quarto maior partido de número de prefeitos no Brasil e terceiro maior partido de número de vereadores do Brasil, né? Hoje nós temos cidades importantes no país, eleitos pelo Progressista. O partido cresceu muito no estado do Rio de Janeiro, cresceu muito no estado de São Paulo, né? Manteve a sua evolução grande no Nordeste, né? Hoje o Progressista é um dos maiores partidos, se não o maior do Nordeste, né? Isso mostra que a gente está no caminho certo, que a população está vendo os nossos princípios, nossas bandeiras, né? E, claro, do próprio Centrão, que hoje é um centro democrático, pessoas mais equilibradas, que lutam pela geração de emprego e renda, liberdade econômica, enfim. Eu acho que a gente conseguiu passar isso para a população e eu acho que o Brasil hoje, o tabuleiro mudou muito para as eleições de 2026. Muito bem, estou entrevistando aqui o deputado federal Átila Filho. Luiz Márcio disse, faça a minha pergunta. Calma. O deputado tem razão, né? Olha, os 2 maiores colégios eleitorais do estado, Teresina e Parnaíba, estão hoje no grupo do próprio deputado Átila Filho e do senador Ciro Nogueira. Também tem Floriano, Campo Maior, grandes colégios eleitorais. Altos, aqui do lado também, 50 mil habitantes. União com o prefeito Gustavo Medeiros, que quebrou um tabu. Lá em União eles nunca reelegem prefeitos. Dessa vez reelegeram o prefeito do União Brasil. E o senhor falou que apoia até do PT a prefeita Jove Oliveira, do PT, lá de Piripiri, que apoia o deputado federal Átila Filho. Deputado, e aqui em Teresina o senhor apoiou, por exemplo, o vereador Gustavo de Carvalho, do PT. Isso. É um dos, né? Além dele, o senhor apoiou outros também, né? Fez uma boa... Mas olha, o Luiz Márcio me deu uma informação aqui que eu não sabia, mas estou repassando para o senhor. O Luiz Márcio disse o seguinte: caso o senador Ciro Nogueira seja candidato a vice-presidente do Brasil, junto com Tarcísio de Carvalho, Dona Michele, outro nome, o senhor não poderia ser o candidato a senador apoiado por ele no Piauí em 2026? O senhor topa? Eu sou filiado ao Progressista. O que o partido me colocar para ser candidato, a gente tem que discutir, mas eu sou um homem de partido.
Mas, assim, eu acredito muito que o senador Ciro, claro que seria um sonho nosso e é um principal objetivo, que o Ciro hoje ele é um homem do Brasil, né? Ele tem representatividade nacional, né? Ele é colocado em pesquisa, está nas rodas políticas, ele defende um partido grande, tem outros partidos que estão discutindo a federação, que podendo ser o maior partido do país, então não tenha dúvida que um presidente da República, seja ele qual for candidato, se o Ciro for o vice, levando aí União Brasil, Republicanos, o próprio Progressistas e outros partidos de centro, do Centrão, não tenho dúvida que seria uma articulação nacional muito forte. Aí isso assim acontecendo, eu acho que o progressista não tenha dúvida que terá sim um candidato a senador, né? Mas aí nós temos, meu nome está aí, mas tem o do Júlio Arcoverde, tem o do próprio Joel, né? O partido tem nomes importantes que possam representar aí o senador, mas a gente vai ter uma perda, porque o Ciro é importante para o Piauí sendo senador. Mas, enfim, ele sendo vice-presidente da República, seria até melhor, enfim. Mas, assim, não tenha dúvida que a gente está à disposição. Mas eu acho que o partido tem nomes importantes, né, que já são políticos há mais tempo representando, mas seria, assim, um orgulho muito grande a gente poder também assumir essa missão. Mas não, acho que seria o senador mais jovem da história do Piauí? Não, acho que o Ciro, eu não sei. Se o senhor fosse. Seria, só né? candidato, né? Porque ainda tinha que ganhar. Não, né? Mas ganhando seria, acho que o senador mais jovem. Mas eu acho que tem outros aí mais experientes, enfim. Mas é uma questão que a gente tem que discutir. Claro. Se o objetivo principal e se viabilizar a articulação nacional para o senador Ciro ser o vice-presidente da República... né? Ele tem muita chance. Aí hoje o Ciro, ele é um homem muito articulado no país. Hoje, para você ter a governabilidade, tem que passar pelo senador Ciro Nogueira, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado da República. Né? Então, assim, tudo é discutido, porque até para a gente poder aprovar uma reforma tributária, tem que ter o papel do Ciro para poder articular. Né? A própria eleição da presidência da Câmara, nós elegemos o Arthur Lira 4 anos e agora nós temos tudo para eleger o Hugo Mota, do Republicanos, assim, por mais 2 anos, podendo se reeleger, porque vai ser na virada do mandato. Então, isso é muito importante. Então, tudo passa... Hoje o senador Ciro tem uma ligação muito forte com a União Brasil, tem uma ligação muito forte com Republicanos, tem diálogo com o MDB, nós estamos apoiando o prefeito de São Paulo do MDB, que tem tudo para ganhar as eleições, enfim, é um homem muito articulado, não tenha dúvida que para o país e para a governabilidade, qualquer que seja o governo, quer o senador Ciro sendo um dos articuladores principais para poder dar a governabilidade. Se você pegar o presidente Bolsonaro, os primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, claro que teve a pandemia, mas foi um governo amarrado. Ele só andou projetos importantes depois que o Ciro assumiu a Casa Civil, que ele conseguiu articular com o Congresso e governar. Coisa que hoje o presidente Lula está tendo uma certa dificuldade, né? De ter esse diálogo. Enfim, então eu não tenho dúvida que ele tem sim cacife e ele, tudo no Brasil hoje, na área política, na área da governabilidade, passa muito pela essa articulação do presidente nacional Ciro Nogueira, não tenha dúvida disso. Muito bem, uma outra participação da dona Maria Luísa. Doutora, para mim a senhora é uma doutora. A nossa querida ouvinte Maria Luísa, ela diz o seguinte: sou sua eleitora aqui em Teresina, na Zona Norte, parabéns pela atuação na Câmara dos Deputados. É o primeiro mandato do deputado Átila Filho, realmente já ocupa, né, relatorias e comissões muito importantes, como a Comissão de Educação da Câmara de Teresina. Ela diz o seguinte: a Zona Norte está muito carente de tudo. A atual gestão não olhou para a nossa região. O senhor vai indicar alguma SAAD na gestão do prefeito Silvio Mendes? Bem, primeiro dizer, agradeço a Maria Luísa, a doutora Maria Luísa, pelo apoio, pela tá assistindo pelo voto, né? Pelo voto, né? Tendo a telespectadora, é uma consideração importante. A Zona Norte é uma zona importante, é uma zona que eu tive um apoio de lideranças, é uma região importante da nossa cidade de Teresina, é uma região que a gente tem uma relação de vida com ela, e não tenha dúvida que ela teve um avanço muito grande com programas importantes na época do Firmino, depois na época do próprio Silvio Mendes, depois complementado com o nosso prefeito Elmano. O doutor Pessoa teve uma certa contribuição, mas a gente esperava um pouco mais, enfim, a própria população da região norte. Mas eu acho que agora, com o doutor Silvio assumindo, né,
iam assumindo num novo momento, com pessoas novas na gestão, com equipe técnica, equipe moderna, liderada sobre a sua experiência, não tenho dúvida que a gente vai avançar ainda mais. Eu quero, como deputado federal, contribuir na sua gestão. Estou para qualquer coisa com o doutor Silvio. Mas o importante é que, em Brasília, eu quero estar contribuindo muito mais para que ele possa fazer, sem dúvida nenhuma, se superar a sua gestão anterior, que teve uma aprovação de 90%. Quem sabe a gente superar esses números em relação à aprovação. Sei dos desafios, né? O doutor Silvio encontrou a prefeitura, está aí no período de transição. A gente sabe que tem que fazer alguns ajustes, ele tem a intenção de reduzir o número de cargos comissionados, terceirizados, fazer um ajuste para tornar a prefeitura mais eficiente, fundindo secretarias, enfim, dando mais economicidade, transparência para ter mais eficiência e eficácia na gestão, né? E a gente, como deputado federal, nosso senador Ciro como senador, Júlio Arcoverde como deputado, nós vamos dar o suporte necessário para que a gente volte a ter obras estruturantes na cidade de Teresina e também obras pequenas importantes para os bairros, que a gente sabe que é muito necessário. Então, assim, não se discutiu ainda indicação de cargos. Eu acho que o doutor Silvio está vendo como está a prefeitura, né? Um período de transição. Inclusive, quero parabenizar aqui a equipe de transição do doutor Pessoa, que está contribuindo muito, colaborando muito com as informações. Então, não tenho dúvida que nós vamos ter o momento de cada vez, e aí o doutor Silvio deve começar a ver os nomes que vão contribuir na sua gestão. Mas a minha intenção é contribuir como deputado federal. Nós que já estamos tendo um bom relacionamento em Brasília, para que a gente possa ter o doutor Silvio aí, sem dúvida nenhuma, superando seus números de aprovação quando foi prefeito no passado. Muito bem, e a última pergunta para o deputado federal Átila Filho é sobre o novo ensino médio, deputado. Já para a implantação agora, já foi este ano, no ano que vem, atualiza a gente. O ensino médio foi aprovado esse ano, né? A Câmara dos Deputados passou pela Comissão de Educação, nós aprovamos em plenário, foi para o Senado. E nós estamos aprovando uma lei agora para prorrogar a implantação do ensino médio só para 2025, né? Justamente para que a gente possa, que as secretarias estaduais possam se planejar e se preparar. O Senado também aprovou. Aprovou tudo. Aprovamos uma lei no Senado. Falta só implantar. Falta só implantar. Nós aprovamos, inclusive, uma lei que prorroga essa implantação, porque ela tinha que ser implantação imediata. Nós prorrogamos para para 2025, né? E para o tempo que as secretarias se preparam com as suas escolas, com seus diretores, a questão dos itinerários formativos que se mantiveram, mas que vai ser mais enxuto, né? Mas a gente sabe que em 2025 o Enem já vai ser com base no novo ensino médio. Né? Então, assim, vai dar mais segurança. Esse ano de 2025 todo vai ser de preparação para 2025 final, para o Enem de 2026, no caso, ele seja nesse novo modelo de novo ensino médio mais moderno, ensino médio que é o que está acontecendo no mundo. Ele mantém a carga horária básica, né, esse da tradicional do Enem, mas ele também traz inovações importantes para trazer o ensino médio mais próximo do mercado de trabalho, né, buscando as afinidades de cada aluno com cada área e tornando ele mais equânime, no caso, né, podendo ser implantado nas mais diversas regiões do país, principalmente por conta das desigualdades, né? Nós temos desigualdades sociais, temos desigualdades educacionais. Nosso intuito é que a gente minimize esse impacto e possa implantar ele de forma equilibrada em todo o país.